Hoje, as mulheres formam a maioria do eleitorado nacional. Eu acho que é tudo de bom, a mulher poder votar, poder expressar aquilo que pensa. A mulher hoje ela conseguiu conquistar o seu espaço, tanto no mercado quanto na vida, né? Mas nem sempre elas puderam escolher quem as representaria no poder. Votar foi privilégio de poucos no Brasil por muitos anos. Durante o Império, apenas os homens das classes mais ricas podiam exercer esse direito. O chamado voto censitário foi abolido em 1889 com a Nova República, o que ampliou o número de eleitores. Mas mulheres e analfabetos continuavam excluídos do processo eleitoral. A mudança só veio em 1932 com a criação do primeiro Código Eleitoral, o que deu direito ao voto às mulheres casadas, mas com autorização dos maridos, às viúvas e às solteiras com renda própria. Já os analfabetos só puderam votar a partir de 1985. Outro avanço foi a instituição do voto secreto para garantir a liberdade de escolha nos pleitos. O Código Eleitoral de 1932 também permitiu a criação da Justiça Eleitoral, responsável pelos alistamento, organização das mesas de votação, apuração dos votos, reconhecimento e proclamação dos eleitos. Em 1930 cai a chamada Primeira República, a República Velha, e assume o poder Getúlio Vargas. E então ele modifica tudo que pode. E em 32, por um decreto, Getúlio baixa o primeiro dos nossos códigos eleitorais. Um novo Código Eleitoral foi criado quase 20 anos depois, em 1950, após muita discussão. Getúlio convocou eleições para final de dezembro de 1945. E já estava o Tribunal Eleitoral recriado. Dois órgãos, o primeiro o PSD, que era um partido novo criado naquele ano, e segundo a OAB, essa grande OAB de hoje, os dois fizeram uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral. Essa eleição convocada para dezembro é constituinte? Formará uma constituinte? O tribunal respondeu que sim. Não era matéria, dizem muitos, não era matéria para a Justiça Eleitoral, é matéria para o Supremo, a Suprema Corte. Mas, apesar disso, apesar da queixa que houve lá de um dos grandes nomes do Tribunal Superior Eleitoral que reagiu a que se respondesse essa pergunta, o TSE respondeu, dizendo é constituinte. Então a Constituinte de 46 só foi verdadeiramente constituinte por uma determinação respondendo a uma consulta do Tribunal Superior Eleitoral. O atual Código Eleitoral foi criado em 1965. As principais mudanças estabelecidas por ele dizem respeito ao calendário eleitoral. Foi o Código de 65 que definiu, por exemplo, o registro de candidatos somente a partir de 6 meses antes das eleições e a restrição das campanhas aos 3 meses que antecedem a votação. Além disso, criou uma cédula oficial única para todos os pleitos e estabeleceu que o mandato pertence ao partido e não ao eleito. O Brasil tem um sistema curioso. A lista se fecha ao final da eleição. Lá fora, a maior parte dos países, põe-se uma lista na urna. São 8 candidatos a eleger aqui em Brasília para a Câmara Federal. Fossem em outros países, se colocaria 8 na urna. Aqui no Brasil, eu voto apenas no nome. A lista se fecha quando, ao final da eleição, vai se saber quantos votaram e fulano vai subir, o que tem mais votos, e vai descer o que tem menos votos. Nenhum eleitor percebe isso, de que está votando em primeiro lugar em um partido político.